live semanal aqui no Viva no Comando. Para você que não conhece ou para você que está chegando agora aí, a gente tem essa live que acontece todas as semanas, às quintas-feiras, todas as quintas às 19h19, sempre trazendo aí um tema relevante da semana ou um tema que seja importante, que vá acontecer ou que tenha acontecido recentemente, tá? Bom, então o tema de hoje, como eu disse, é o que é e como funciona a Bolsa de Valores. Então vamos lá, eu vou trazer para vocês algumas anotações que eu fiz para que a gente faça uma aula bem objetiva e que você saia sabendo de fato como pensar da forma correta sobre Bolsa de Valores. Primeira coisa, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, como eu sempre falo aqui, perdão, esbarrei na câmera, como eu sempre falo, é uma espécie de feira, explicando de um grosso modo, uma espécie de feira onde existem empresas vendendo partes delas e investidores querendo investir, ou seja, comprar partes dessas empresas. É lógico que eu estou falando aí na questão de ações, mas existem vários outros ativos que você consegue adquirir dentro da Bolsa de Valores. Bom, por que eu estou falando de um grosso modo que a Bolsa é uma espécie de feira? Porque ninguém investe em Bolsa de Valores, ninguém coloca dinheiro na Bolsa de Valores, ninguém fica rico com Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela é uma intermediadora, é o intermédio entre as empresas que estão querendo investidores para angariar recursos e as pessoas, nós, os investidores, que estamos querendo investir o nosso dinheiro para que ele renda, para que ele gere renda, né? No caso da independência financeira. Então, qual é a forma correta de se pensar na Bolsa de Valores? É essa. A Bolsa de Valores é utilizada para intermediar, ou seja, eu utilizo a Bolsa para fazer os meus investimentos e não invisto em Bolsa de Valores, como é pregado por aí e como muita gente imagina erroneamente que seja, tá? Então esse é o primeiro ponto. O que é a Bolsa de Valores? Vou trazer para vocês, para a gente fazer uma live aí bem curta, mas bem objetiva, para tomar o mínimo de tempo de vocês. Vou trazer as vantagens e desvantagens. Qual que são as vantagens de se utilizar a Bolsa para fazer investimentos? O primeiro deles, adquirir ativos com valores pequenos. Quando você, por exemplo, se você quer investir, comprar um imóvel para fazer investimentos, tá? Você vai comprar aí um imóvel na casa de 200 mil, 300 mil. Para você chegar a juntar esse valor ou para você ter esse valor, isso demora um bom tempo. Se você faz parte aí da média de renda dos brasileiros, né? Então isso vai demorar um tempo. Você vai conseguir investir em algo quando você tiver de 200 mil, 300 mil reais. A Bolsa de Valores, por ser um intermediador, ela te dá a possibilidade de investir em grandes ativos, certo? Através de valores pequenos. Por exemplo, você consegue se tornar sócio de empresas como Riachuelo, Renner, Centauro, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, todas essas empresas por valores pequenos. A gente está falando aí de 10, 15, 30, 40, 50 reais. Tá? Por quê? Porque a Bolsa ela tem o mecanismo de fracionar todo esse percentual da empresa. Então, por exemplo, o Itaú, tá? Isso é exemplo, o Itaú vem até a Bolsa e quer vender 20% do patrimônio dele. Tá? E a Bolsa fraciona esses 20% em várias pequenas ações. E essas ações ficam nesses valores pequenos. Então, quando você adquire uma ação de um Itaú, você está se tornando sócio naquele percentual que você adquiriu. Tá? Não é uma coisa que você está comprando como um objeto que você não sabe nem o que é. Tá? De fato, aquilo é uma parte de sociedade, tanto é que você declara na sua declaração de imposto de renda, como um bem, como um patrimônio seu. Tá? Então, primeiro ponto, adquirir ativos com preços pequenos. Segundo ponto, que é atrelado a esse primeiro, é possibilidade de se tornar sócio de grandes ativos através da Bolsa de Valores. Por quê? Se você fosse tentar, por exemplo, se tornar sócio de um Itaú, de um Bradesco, de um Banco do Brasil, por fora você teria que ter muito dinheiro mesmo, e talvez você nem conseguiria, tá? Porque essas sociedades elas são feitas aí sobre um ponto de vista também político, um ponto de vista de gerenciamento, não basta ter dinheiro para poder entrar. Mas a Bolsa de Valores te dá a possibilidade de se tornar sócio dessas grandes empresas, desses grandes imóveis, no caso de fundos imobiliários, além de ser por pequenos valores, de conseguir ser sócio de fato, né? Sendo até redundante, disso tudo que eu estou falando.
Por fora você jamais conseguiria fazer isso. Então não precisa ter grandes valores e não precisa ser alguém muito grande para poder virar sócio de grandes coisas, como essas empresas que eu citei, como fundos imobiliários que são gigantescos também. Tá? Então essas são as principais vantagens da Bolsa de Valores. Para resumir, a primeira delas é adquirir ativos por valores bem pequenos, ou seja, você consegue iniciar os seus investimentos com valores pequenos. E o segundo, você consegue se tornar sócio de grandes ativos através da Bolsa de Valores, uma coisa que você jamais conseguiria fazer sem ela, tá? Então essas são as vantagens. Desvantagens, primeira delas, liquidez muito alta. O que seria a liquidez? Seria, de um grosso modo, a capacidade, a possibilidade de você transformar esse seu ativo em dinheiro, ou seja, você vender. Então, como você tem aí ativos negociados com valores pequenos na Bolsa de Valores, como eu disse que é uma vantagem, você tem um universo de pessoas muito grande que tem a capacidade de pagar aqueles valores baratos. Se você, por exemplo, fosse vender 20% do Itaú, que vou chutar um valor aí, né, que seria aí, por exemplo, R$1 bilhão, você teria um universo bem pequeno de pessoas que pagariam o seu 1 bilhão em cima dos seus 20%. Mas agora, se você tem ações a R$20, nem que seja numa soma de 1 bilhão, mas fracionadas em ações a R$20, você tem uma capacidade, uma possibilidade de vender muito mais fácil. E essa possibilidade de vender, de fazer dinheiro, o seu ativo virar dinheiro muito mais fácil, é o que a gente chama de liquidez alta. Liquidez baixa quando essa possibilidade ela é menor e liquidez alta quando ela é melhor. Mas por que isso é desvantagem? Porque isso te dá a possibilidade de sair muito fácil dos seus investimentos. Então, qualquer crise, qualquer notícia, se você não está habituado a fazer o correto através de Bolsa de Valores, qualquer dessas coisas, até algo que seja alheio à sua vida, aí, uma coisa, um acontecimento pessoal, você, por ter liquidez fácil, ou seja, por ter facilidade de fazer aqueles seus ativos virarem dinheiro, você vai lá e vende. Tá? Então, se fosse difícil, por exemplo, vender, né, tivesse uma liquidez baixa, como um lote, por exemplo, um imóvel, né, um imóvel grande, seria bem mais difícil de você vender, e essa circunstância que te levou a pensar em vender algo que seja bom, tá? É claro, ela poderia passar e você desistiria. Então, essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem seria o controle de risco. Por ter-se aí uma liquidez, como eu estou falando, muito alta, o risco de se fazer besteira é muito grande, utilizando a Bolsa de Valores para fazer investimentos. Qual que é a primeira coisa? Sensação de insegurança. Por ser algo virtual, né? Não que não seja concreto, mas é algo que é negociado virtualmente. Então, te dá essa sensação de insegurança. Mas não, tudo que você compra, você declara, por exemplo, na sua declaração de imposto de renda, como um bem seu. Tá? Você é sócio de fato daquelas empresas, você é sócio de fato daqueles imóveis ali, no caso de fundos imobiliários. Então existe sim, e talvez passe por ser virtualmente negociado, uma sensação de que você está botando o seu dinheiro em um lugar que você nem conhece. Mas as empresas, né, como eu dei aqueles exemplos, elas existem e você sim é dono de uma parte delas. Segundo ponto aí, a questão o medo da falência repentina. Ou seja, quando vem crises, né, tudo cai, né? Vou usar esse exemplo, tudo cai, todos os valores de qualquer coisa, do seu carro, da sua casa, dos bens que você tem, tudo cai de valor em uma crise. Só que a diferença é que, ao contrário da Bolsa de Valores, o seu apartamento, a sua casa, o seu carro, eles não têm um painel indicando o preço deles a cada segundo. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque como a bolsa ela tem a cotação do preço da ação a cada segundo sendo modificado, quando vem uma crise, os valores caem e você consegue ver. Tá? Você só vai ver se o seu carro caiu de preço ou não se você quiser vendê-lo. Que antes valia, por exemplo, 45, agora na crise você só está conseguindo vender por 30. Aí você vê. Tá? Mas no caso da bolsa, os preços são cotados diariamente, então você consegue ver essa queda. Então ela dá aí esse medo de falência repentina e por ter a liquidez muito alta, você acaba vendendo para sair correndo. E automaticamente você sai perdendo tudo, principalmente se você vendeu algo que era de valor, algo que era bom, um ativo que era bom, simplesmente por uma crise que afeta todo mundo. Tá?
Então, esses seriam aí as principais desvantagens. Liquidez muito alta e a dificuldade do controle de risco, né? Esses seriam os pontos principais. Agora, como controlar, então, como eu disse, o risco na bolsa? Primeiro ponto, diversificação, tá? Não se investe o seu dinheiro apenas em um único ativo de um único setor. Como assim, Rafael? Por exemplo, se você quer investir apenas em empresas, você faz uma carteira de 15 a 20 empresas de setores diferentes, tá? Então você vai distribuir o seu patrimônio. Quando um setor está indo bem e o outro está indo mal, eles se equivalem. Quando, por exemplo, uma empresa está indo mal e a outra está indo bem, elas também se equivalem. Então a diversificação em bons ativos, ativos de valor. Não adianta diversificar em coisa ruim. Naturalmente, você não vai ter nada para equivaler a uma queda, né, ou uma alta, por exemplo, de lucratividade das empresas, certo? Então, a primeira coisa seria, para controlar o risco, diversificação em ativos de valor. E o segundo ponto, acompanhamento. Eu sempre indico, sempre sugiro para que você não acompanhe os seus investimentos no seu home broker, as cotações, né? A gente não trabalha investimento em longo prazo para a independência financeira, a gente não trabalha com cotação. Pouco importa o preço, tá? Ele importa mais assim, num grau de importância muito pequeno mesmo. Simplesmente a gente até descarta você ficar acompanhando cotação, porque ao acompanhar cotação, a chance de você fazer besteira é altíssima. Se você não acompanha cotação e acompanha balanços financeiros, como eu sempre falo aqui, não importa se a cotação está caindo ou está subindo, tá? Se os balanços financeiros estão bons, a tendência é que a cotação, e isso é pesquisa, tá? Isso não é o Rafael que está falando, a tendência é que a cotação sempre acompanha os balanços. Se os balanços estão ruins, a cotação vai sempre afundar, tá? Independente da variação que ela tem aí diariamente. E também, se os balanços são bons, independente da variação positiva ou negativa que acontece diariamente, no longo prazo a cotação acompanha os balanços positivos, tá? Então, esses são os dois primeiros pontos. Não acompanhe balanço e não cotação. E para a gente finalizar, né? Eu trouxe aí, como eu abri a caixinha de perguntas um pouquinho mais cedo, aí para a gente poder discutir aqui, eu trouxe duas perguntas que eu selecionei aí que vocês mandaram. A primeira delas, os investimentos em bolsa são garantidos pelo FGC? O que é o FGC? É o Fundo de Garantia do Consumidor. Então, quando você investe, por exemplo, em algum CDB, esse fundo de garantia ele te garante até 250 mil hoje, tá? Por exemplo, se aquele banco que está oferecendo um CDB ele quebrar, o FGC ele te paga até 250 mil reais. Se você tinha 1 milhão nesse CDB, você vai receber os 250 mil reais. Por que investimentos em bolsa, a maioria dos ativos não tem essa garantia? Porque você não está colocando o dinheiro em algo que seja garantidor, tá? Você está investindo, você está comprando algo, você não está pondo o seu dinheiro para tirar depois. Você está comprando algo, você usa a bolsa para comprar partes de empresas, comprar partes de imóveis, comprar títulos públicos, tá? Essa é a forma que a gente utiliza aqui, é claro, tá? Existem inúmeras outras formas de se utilizar, mas para a independência financeira é isso que eu estou passando aqui para vocês. Então não são garantidos porque a gente não está colocando dinheiro, a gente está comprando ativos. Não tem como garantir algo que seja comprado. O que vai garantir são os balanços, é a sua diversificação, é investir em ativos de valor, tá? E nada é garantido. Assim como o FGC, ele só garante 250 mil, se o seu patrimônio é de 1 milhão, nada vai adiantar, né? Então, não são garantidos, não. Os ativos para a independência financeira que a gente trabalha aqui não são garantidos por FGC. E o segundo, o que acontece se a corretora que eu uso para investir, ela falir? Eu perco tudo? Não. A corretora ela é só uma intermediadora. Você precisa ter uma corretora para poder ter direito a negociar ativos na Bolsa de Valores. Mas esses ativos são negociados no seu CPF. São seus, assim como eu disse, até sendo redundante aqui durante essa live. Então, independente de qual for a corretora, esses ativos são seus, tá? Se a corretora falir, simplesmente a custódia vai passar para outra corretora, ou seja, a intermediadora vai ser outra corretora, mas os ativos continuam seus, porque a corretora pode ter falido, mas as empresas que você é sócio não faliram. Então não faz sentido você perder isso, tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você entende como funcionam as coisas,
esse tipo de pergunta ele não existe mais para você, tá? Porque você entendeu que a corretora é quem intermedia, quem me dá a possibilidade de investir, utilizar a bolsa para investir. E ao utilizar a bolsa para investir, eu me torno sócio de grandes empresas, nesse exemplo. Então, se eu sou sócio de grandes empresas, tanto faz se a corretora falir ou não, tá? Não faz problema nenhum. Simplesmente eu vou transferir a minha custódia, a minha possibilidade de intermediação para outra corretora. Então, não muda nada, tá bom? Então é isso. Essa foi a segunda e última pergunta, finalizado. Para você que chegou aí na metade, ou para você que talvez não tenha entendido alguma coisa e quer rever a nossa aula, é só você acessar aí o nosso feed ou nossas outras redes, porque as nossas lives sempre ficam gravadas, tá? Eu sempre posto elas nas nossas outras redes, no YouTube, Facebook, aqui no Instagram e lá no nosso site, tá bom? Então é isso, obrigado para quem acompanhou, espero poder ter ajudado aí. E quem ficou com alguma dúvida é só mandar no direct que eu vou estar disponível aí para poder responder, tá certo? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado e nós nos vemos na próxima.